o que me encantou, a gente teve um atendimento e que me tocou, me sensibilizou muito. Eu me recordo de um acidente que teve, que a gente fez, acho que foi um dos primeiros atendimentos de emergência que eu de fato atuei, tá? E que ela era uma família de japoneses, né? Até por isso marcou muito, assim, olhar e falar, nossa, assim, podia ser alguém da minha família. Eles estavam voltando de evento específico, tava pai, mãe, filho e filha. E do lado de lá tava um casal de namorados com a cunhada e um bebê de colo atrás, né? Obviamente o bebê não tava na cadeirinha. Essa pessoa que estava no outro carro estava alcoolizada, ela cruzou a faixa e bateu de frente com o carro desses japoneses. Então, levar um atendimento de qualidade num tempo adequado para esses pacientes pode fazer toda a diferença. Diferença no sentido sequelas. Pode ser que ele, inclusive, vá a óbito por conta desse movimento, que ele morra por conta desse movimento inadequado. Ou pode ser que ele tenha uma sequela para a vida toda, que ele não consiga mais andar, que ele não consiga mais comer sozinho, entendeu? Sim. Então isso é muito importante. Ter acesso a um atendimento, uma saúde de qualidade é muito importante. Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Amar Residencial, onde nós falamos aqui sobre como envelhecer bem, com saúde. Quebramos muitos tabus que hoje a nossa sociedade impõe, ou de certa forma a gente mesmo vai se bloqueando e vai não se permitindo falar um pouco sobre velhice. Quando a gente fala em urgência e emergência, normalmente a gente pensa no momento mais crítico, não é mesmo? Mas o que quase ninguém imagina é tudo o que acontece antes desse atendimento acontecer. Hoje a gente vai abrir os bastidores desse cuidado, especialmente quando nós falamos de idosos. Um público que exige atenção, exige preparo e decisões muito bem feitas. O nosso convidado atua há somente 14 anos na medicina de emergência e hoje ele vem representar a empresa Salute, que é uma empresa especializada em urgência e emergência, nasceu para preencher as lacunas importantes no atendimento pré-hospitalar, também no transporte adequado de pacientes e na segurança do cuidado. A Salute atende grandes empresas e instituições com foco em qualidade, protocolos bem definidos e experiência do paciente. Nós temos o prazer em iniciar essa conversa com o Igor Mizumoto, certo, Perfeito. Igor? Igor Mizumoto. Primeiro eu queria agradecer o convite, foi um prazer aí poder participar desse podcast e principalmente poder compartilhar um pouquinho, não só da nossa rotina, né, mas da nossa experiência no cuidado do paciente crítico, nessa questão do pré-hospitalar, né, no planejamento de cuidado adequado, na orientação do paciente naquele momento mais delicado. Eu que agradeço, inclusive agradeço a nossa parceria aí de anos, acho que a gente está uns 5 anos juntos. Já aí. Tem um bom tempo que a gente trabalha junto com o Residencial Amar. Igor, para começar, urgência e emergência parecem sinônimos para muita gente, mas na prática, o que significa urgência e emergência? Perfeito. Urgência e emergência, eles ganharam mais sentido nos últimos anos, principalmente no pós-pandemia. Por que motivo? Até então, a gente tinha um pool de profissionais da saúde que atuavam na emergência que não tinha uma formação adequada voltado para a medicina de emergência. E de alguns anos para cá, as universidades, enfim, o meio acadêmico, o médico passou a valorizar mais a medicina de emergência. Então, hoje a gente tem grandes instituições como Unicamp, USP, Escola Paulista de Medicina, Marília, Ribeirão, trabalhando com essa especialidade. O que trouxe mais qualidade para o nosso atendimento. Mas o que é isso? Na verdade, é ter um profissional com uma formação adequada para atender o paciente naquele momento mais crítico, para fazer a tomada de decisão no momento crítico. Quando a gente fala de urgência, é aquilo que traz risco à vida do paciente, mas o risco de morte é praticamente iminente, mas a gente tem um tempo que a gente pode trabalhar sobre ele. A emergência não, o paciente pode morrer no segundo seguinte. Por isso é tão importante ter um profissional adequadamente capacitado e treinado para atuar, para auxiliar o paciente naquele momento. E o que te levou para essa medicina de emergência? Olha, na verdade, assim, foi uma série de coisas. No início, durante a graduação, eu pensei em várias especialidades. Inclusive, oftalmologia era uma coisa que me seduzia muito. Cheguei a fazer estágios em oftalmologia. E aí, depois disso, eu fui descobrindo aos poucos, principalmente alguns estágios.
Eu me recordo claramente de um estágio que eu fiz na pediatria. Tinha uma professora da minha faculdade que ela fez... Ela assim, ainda não existia medicina de emergência, é uma especialidade no Brasil. E ela fez pediatria e foi se especializar lá na França em medicina de emergência. E ela trouxe isso para cá. Então, assim, o que me encantou, a gente teve um atendimento e que me tocou, me sensibilizou muito. Eu me recordo de um acidente que teve, que a gente fez, acho que foi um dos primeiros atendimentos de emergência que eu, de fato, atuei. Tá? E que ela era uma família de japoneses, né? Até por isso marcou muito, assim, eu olhava e falava, nossa, assim, podia ser alguém da minha família. Eles estavam voltando de evento específico, tava pai, mãe, filho e filha. E do lado de lá tava um casal de namorados com a cunhada e um bebê de colo atrás, né? Obviamente o bebê não estava na cadeirinha. Essa pessoa que estava no outro carro estava alcoolizada, ela cruzou a faixa e bateu de frente com o carro desses japoneses. A questão não é sobre quem está certo ou que está errado, mas a questão é que assim, foi um acidente grave. E eu lembro que na época o pai foi para o HC1, que era o HC para atendimento de pacientes adultos, o pai e mãe, e as crianças, o filho e a filha, foram juntamente com o bebê para o HC3, que era o materno infantil, onde a gente atendia a pediatria. E eu lembro que assim, em um dos poucos momentos, o pessoal da rodovia, né, do SAMU, avisou, ó, paciente, a gente está levando alguns pacientes para ir, a gente tem 3 pacientes, sendo que um é um óbito, né, infelizmente o bebê tinha sido arremessado pelo para-brisa, como ele estava sem cinto, infelizmente foi fatal. O menino estava atrás do pai, e o pai, de maneira assim, como posso dizer para você, heróica, porque a sua reação é tirar o carro contra você, tirar você da cena, né? Ele fez o contrário, ele se colocou, ele tirou para o lado dele, porque senão ia sabidamente atingir a esposa dele e a filha. E aí ele recebeu o trauma, a colisão de frente, então pegou, o pai se machucou bastante, e o filho que estava logo atrás do pai se machucou bem também. E o que me encantou nesse cenário, que essa professora minha, eu me lembro dela com muito carinho, ela sistematizou o atendimento. Ela falou, gente, a gente vai receber alguns pacientes graves, então é muito importante a gente definir 3 equipes. A equipe que vai avaliar a condição do paciente que provavelmente está em óbito, e se ele tiver, ela já orientou como fosse conduzir. E principalmente a gente vai organizar o atendimento das 2 crianças, que aí no caso seria o mais importante, né? Que sabidamente tinha um contexto de vida ali que estava em jogo. E ela pontuou, a equipe vai ser dividida dessa maneira. Então ela sistematizou e quando a gente recebeu, eu me recordo da criança, acho que não vou entrar em detalhes porque não faz sentido, mas o menino ter lesões bem graves, assim. E ele estava desesperado, assim, você via que a criança estava, assim, com uma ansiedade muito grande, né, eufórica por conta daquele contexto. E ela teve a tranquilidade de acalmar a criança e de conduzir da melhor maneira possível, assim. Eu lembro que eu olhava e falava, ela falou, não, calma, vai ficar tudo bem, a gente vai te ajudar e tal. Eu olhava e falava, não vai ficar tudo bem. Não tem como... a inexperiência, né, de um acadêmico que ainda está aprendendo. E aí você vê como ela conduziu, como ela levou adiante aquele contexto. E assim, eu entendo que na minha visão, aquele menino teve o melhor desfecho. Melhor desfecho possível. Daí em diante mudou um pouco a minha visão. Eu passei a olhar para a medicina de emergência com outros olhos. E tanto é que quando eu rodei no estágio adulto, aí eu acho que de fato eu criei um vínculo muito bom com aquilo ali. Enfim, aí começa a história de fato na medicina de emergência. Legal, eu vejo assim, a emergência ela não é só técnica, é muito, muito emocional. E até eu tenho uma historinha também, minha esposa, ela é enfermeira. Legal. Né, e ela teve uma época que ela trabalhou, saiu do hospital e foi para a PH, inclusive com o auxílio de um amigo nosso. Eu acho que eu preciso trazer ele aqui, Dr. Rodrigo, ó, fica a dica aí. Que ele trabalhou muitos anos, não sei nem se ele trabalha ainda com o PH, mas muito bom na rota ali de Campinas, né? E a Michelle foi lá trabalhar, e eu lembro assim, ela trabalhou poucos meses, foram uns 2 ou 3 meses, e logo no começo ela chegava assim, nossa, porque assim, desafiador. É desafiador, são acidentes que uma moto voa a cabeça para um lado, perna para o outro, né? Estrada, então... E eu lembro muito bem quando ela chegou em casa falando assim, hoje foi meu último dia, porque foi uma perua escolar. Ela falou, o meu emocional, esse monte de criança, tudo, né, lascada. Uma condição crítica. Ela falou, acabou. Então assim,
Eu entendo muito bem quando você fala do emocional ali, né? O quão é importante ter uma preparação emocional que sobressai, inclusive, a técnica ali. Você tem que ter muita técnica pro APH. Mas se você não tiver a cabeça para lidar com aquela situação, você não vai conseguir aplicar toda essa técnica, né? Eu falo que a formação desse profissional ela é importante porque ela vai além de só da técnica. Estar preparado emocionalmente é muito importante, porque conseguir organizar o raciocínio. Porque eu falo que assim, a medicina de uns tempos para cá, ela deixou de ser uma medicina que a gente brinca, né, baseada no que você pensa, e passou a ser uma medicina baseada em evidência. Então a gente tem uma infinidade de trabalhos que saem diariamente e que embasam cada vez de modo mais adequado a condução do paciente. Então, por que aquela tomada de decisão? Por que agir daquela maneira? Qual o caminho seguir? Então, dia após dia, a gente vai lapidando ainda mais e trazendo mais qualidade para o atendimento no sentido do melhor desfecho. Aquele paciente, ele pode chegar, alcançar a saúde da maneira mais rápida, com melhor qualidade, se a gente tomar essa condução. Então, a gente vem aprendendo ainda. Cada faixa etária, uma conduta, né? Perfeito. A gente puxando aqui para casa de repouso com idosos, como que é o desafio nessa parte com idosos? O idoso é uma faixa etária que a gente tem que é um estágio da vida que é delicado, né? É um paciente que, assim, ele tem uma fragilidade, e habitualmente, quando ele vai para uma casa de repouso é porque chegou no teto ali, onde a família consegue, de fato, conduzir. E ele, assim, a saúde dele está mais frágil. Então, como atendê-lo, né? Acho que nesse momento a casa de repouso ganha digamos, destaque, porque ele vai estar cercado ali de profissionais que teoricamente têm um treinamento adequado para isso, né? Então, para o zelo não só com o dia a dia, com higiene, com sinais, então, ou seja, detectar que tem alguma coisa que não vai bem, então conseguir antever aquilo. E aonde entra a emergência aí? Por exemplo, se hoje eu tiver uma fratura num paciente jovem, a chance desse paciente ter uma complicação e ir a óbito, não é que ela seja pequena, mas ela é muito menor do que no idoso. Por exemplo, se eu tiver uma fratura de fêmur hoje, a chance desse paciente evoluir mal é grande. Uhum. Então, são pequenos cuidados que a gente vai ter na rotina que vão trazer qualidade. Por exemplo, o idoso, a incidência de infecção de urina, o idoso que usa fralda e, enfim, tem uma rotina diferente da que ele já teve na juventude, é grande. Então, assim, alguns sinais vão mostrar pra gente, ele está mais propenso a infecções, né? E a evolução, digamos assim, para sair do estágio um quadro leve para um quadro grave, é rápido. Eu falo que, assim, a gordura que ele tem para queimar, para chegar ali, o corpo dele resistir e combater, é pequena. Sim. Então, a fragilidade da saúde dele ali nessa etapa de vida é significativa. Então, é uma faixa etária que a gente tem que estar em cima, a gente tem que acompanhar, tem que ter um cuidado adequado. E ter um profissional treinado faz diferença nesse momento. Não, com certeza. A gente já passou por algumas lá no residencial, né? E uma que ficou na minha cabeça foi uma queda de um idoso que, após ele ir fazer todos os exames e tudo mais, o médico... chegou uma conclusão dele que o idoso não caiu e quebrou, mas sim quebrou e depois caiu. Então olha o nível de fragilidade devido à faixa etária, até comorbidades, né, por causa de doença. Então realmente potencializa muito essa... É o que a gente fala das fraturas patológicas, né? Às vezes você tem fratura que ela vai acontecer de maneira espontânea e que ela pode estar associada àquela doença específica. Então isso de fato pode acontecer. E a gente até comentou mais cedo aí, nas prévias do podcast, né? Sobre essa questão. Então, assim, o que eu entendo quando a gente fala dessa parte do cuidado com o idoso, principalmente em clínicas de repouso, né? Que é importante entender qual é o foco daquele... Que eu falo que, assim, que feliz ou infelizmente é um negócio dentro da saúde. E a minha expectativa é que os negócios que estão se inserindo na saúde, eles possam entrar ali, não com objetivo financeiro, porque aquele é um setor muito delicado, que quem decide empreender, venha com a ideia de empreender com foco na melhor qualidade do atendimento. E aí eu comentei mais cedo, né? Onde estão os grandes gaps? Onde o paciente não consegue ser assistido de maneira adequada, ali é onde está uma oportunidade de negócio. Então, quando a gente se insere nesse mundo,
eu digo que é buscar levar mais qualidade. E assim, dentro isso aí faz muito parte do DNA, da história da Salute. Por que ela surgiu? Então, assim, o grande intuito da Salute, independentemente do que foi planejado no começo, onde a gente chegou agora, sempre foi um enfoque na qualidade de atendimento, no transporte seguro do paciente. Então, eu falo, assim, no nosso DNA, na nossa cultura, a segurança do paciente, a experiência que o paciente tem é muito importante. Então, o paciente está no foco. Então, a partir do momento que você decidiu abrir um negócio que vincula vidas, que vincula saúde, eu entendo que é muito importante ter esse mindset. O dinheiro, óbvio, ninguém está ali para fazer caridade. Eu acho que isso aí, feliz ou infelizmente, né, faz parte desse meio de empreendedorismo. Mas eu acho que a gente não pode perder esse DNA do foco no paciente, da experiência, da qualidade do atendimento, de poder levar um atendimento melhor, independente de quem seja. Hoje a gente trabalha com um atendimento pré-hospitalar para algumas famílias. E eu falo que a gente atende desde as famílias abastadas, classe A e B, em mansões, até famílias simples, em casa de chão batido. Às vezes a pessoa está com um familiar ali que, por uma questão até da qualidade da saúde que a gente tem hoje, que a gente ganhou no decorrer dos anos, que está vinculado a mais conhecimento, a mais estrutura. A nossa população está alcançando idades mais avançadas. Né? A expectativa de vida aí está beirando os 80 anos agora, né? Então isso é muito interessante. Então quando a gente trabalha nisso, a gente vai passar a ter na nossa rotina doenças críticas. Por exemplo, o câncer vai passar a visitar mais o nosso dia a dia. Só que aí você se depara com um abismo social aí, em que você tem um paciente com câncer de uma família de classe A, que tem toda a estrutura, que pode dar todo o suporte, e uma família, de repente, uma classe C e D, que assim, as duras penas consegue dar um suporte adequado. E eu acho que, de alguma maneira, a gente conseguiu se inserir nesse meio, de maneira, como posso dizer, financeiramente acessível. Então, a gente tornou um atendimento de urgência emergente acessível para esse tipo de paciente. Para contextualizar aqui, deixar um pouco mais claro para o nosso público, o que é a Salute? A Salute é uma empresa de ambulância que ela surgiu aí no final de 2017. Inicialmente o enfoque dela era baseado nisso que eu trouxe para você agora, em atendimento pré-hospitalar, atendimento de urgência e emergência. Então a gente comercializava um plano de atendimento pré-hospitalar acessível. Assim, a ideia é que o paciente não dispendiasse mais do que hoje está entre 50 e 100 reais o plano, que vai variar com a idade, mas que isso aí ele dá acesso, dá direito a atendimento de urgência e emergência independente do número. Vamos supor, se eu acionei a Salute uma vez, se eu acionei 50, é o mesmo valor, isso não impactaria. E não só isso, a gente focou no atendimento de área protegida. Então, vamos supor, tem um atendimento numa empresa, alguma coisa assim, hoje a gente se organizou para fazer esse atendimento. Eis que a gente começou com uma performance muito interessante e que o mercado hospitalar passou a olhar para a gente com outros olhos e a gente teve alguns convites. Lá nos primórdios, ainda no final de 2018 para 2019, a gente aceitou o primeiro convite, que foi atuar aqui em Indaiatuba, junto com um dos hospitais aqui de Indaiatuba e junto com o SUS aqui de Indaiatuba. E assim, foi interessante porque a gente conseguiu diminuir um tempo de espera que levava uma média de 4 horas, alcançava 8 horas. A gente teve episódios infelizes que o paciente esperou de um dia para o outro, inclusive crianças, é triste assim. Mas porque a empresa não tinha a estrutura adequada. Por exemplo, a criança precisava de uma incubadora e ela não tinha incubadora nem o profissional médico, o pediatra, no caso, adequado para fazer o transporte. E aí eu acho que isso motivou, né, essa infelicidade no meio da saúde trouxe uma oportunidade para trazer a gente para o meio do transporte de paciente crítico. E a gente conseguiu trazer uma realidade de 15 a 30 minutos de espera. Para o paciente crítico grave. Que está no hospital. É aquele paciente grave que está aguardando o transporte, está no hospital, ele está num hospital secundário ou mesmo terciário, mas que não tem aquela especialidade, não tem aquele procedimento que ele precisa, então ele precisa ser removido para um hospital de maior complexidade. Vamos supor, o paciente está no hospital aqui de Indaiatuba, ele precisa ser levado para um hospital das clínicas de Campinas, para o HC da Unicamp, ou em São Paulo, onde quer que seja.
ele vai ser colocado numa rede que chama CROSS, e aí ele vai ser direcionado pela CROSS, onde tem a vaga, a especialidade adequada, onde ele pode ser recebido e o tratamento dele pode ter maior eficiência. Nesse contexto, que eu pontuei, né, que às vezes o paciente chegava a esperar uma média de 4 horas, mas em alguns casos infelizes ele chegou a esperar de um dia para o outro. Tá, então isso é mais no foco hospitalar mesmo. Intra-hospitalar, perfeito. O que é o atendimento da cidade, continua como estava, por exemplo, 5 anos atrás. Não mudou nada. Na verdade, o que a gente fez, a gente inclusive expandiu. A gente passou a atender não só em Indaiatuba, mas Salto, Itu, Campinas. E a gente trouxe o benefício, vamos por, se hoje você tem plano de saúde, não importa que você já está com a gente desde o início e você teve um problema em Campinas, ou em Itu, ou em Salto, se ele nos acionar fora de Indaiatuba, hoje ele pode ser atendido. A gente ampliou, com o crescimento da empresa, a gente decidiu ampliar esse benefício. Por quê? Eu falei, bom, se eu realmente quero levar um bom atendimento, se o objetivo é o paciente e levar um atendimento de qualidade, não importa se ele está fora de Indaiatuba. Se naquela cidade em que ele está tem uma equipe que pode fazer atendimento, então ele vai ter direito a esse atendimento. E qual que é a perspectiva? Vamos supor, eu estou em casa hoje, se a gente pensar na gama de atendimentos críticos em que a saúde já fez diferença. Por exemplo, a gente teve há pouco tempo um idoso, e esse foi até para contextualizar no que a gente está discutindo aqui, e essa idosa teve uma insuficiência arterial aguda. O que é isso? Uma placa de gordura entupiu a artéria das pernas. Então ela começou a ter muita dor na perna, aquela perna começou a ficar arroxeada, e assim, essa insuficiência arterial ela pode levar, em uma questão de poucas horas, que a pessoa perder um membro. E eu lembro que o familiar nos acionou. Olha, estou com um contexto assim, a ambulância se deslocou, chegou lá, a equipe fez o primeiro diagnóstico, a gente triou, porque qual que é a perspectiva? Não é só atender na casa. Nossa ideia é que assim, quando o caso for leve, ou enfim, que puder ser resolvido na residência, a gente vai fazer a medicação, vai orientar e vai planejar o cuidado. Bom, você foi medicado, eu resolvi. Tá bom, mas o que eu vou fazer daqui para diante, quando a saúde for embora? Olha, você vai tomar essa medicação, você vai fazer assim, é importante que você procure um especialista, é importante uma coleta de exames assim, assado, para você dar sequência, investigar e ter o tratamento adequado. Então a gente planeja esse cuidado. E a partir do momento em que esse atendimento não foi adequado, ou seja, eu preciso de algo mais, eu preciso de um exame de imagem, esse paciente precisa do intra-hospitalar, a gente regula. Como assim regula? A gente faz contato com o hospital. Eu estou com um paciente fulano de tal, com essa condição, esse sinal vital, ou seja, ele está dessa maneira. Você faz um pré-atendimento até hospitalar. Exato, porque assim, qual que é a perspectiva? Lembra quando eu contei do caso da criança que teve um acidente? Quando eles avisam, quando a emergência sabe que aquele paciente vem, a emergência se prepara. Sim. Ou seja, o hospital vai estar preparado para receber aquele paciente. Então, por isso que a gente contextualiza com as famílias. Não é só atender ali. É preparar o hospital para receber o seu familiar de modo adequado. E principalmente buscar, será que aquele hospital para onde a gente quer levar tem um recurso adequado? E aí qual foi a felicidade? Esse paciente chegou, eles tinham mobilizado a vascular, o cirurgião vascular estava no hospital, ele aguardou o paciente chegar, quando chegou documentou que de fato havia insuficiência arterial, ele foi para o procedimento e assim, a gente pôde preservar aquele membro, a gente trouxe mais qualidade de vida. E assim como a insuficiência arterial aguda, que é um caso atípico, isso acontece com infarto, com AVC, com quedas. Sim. Por exemplo, saindo um pouco do universo dos idosos, hoje a gente atende uma infinidade de empresas. A gente teve, há não muito tempo atrás, tem uma empresa de produtos químicos da nossa região que o funcionário estava higienizando, estava lavando um container, uma caldeira. E nessa higienização ele tem a orientação e aí assim, eu entendo que no intuito de agilizar o serviço, né, ganhar tempo, ele utilizou uma lavadora elétrica, uma VAP. A hora que ele acionou a VAP, explodiu a caldeira. Ele fez uma queimadura de via aérea, a equipe chegou lá, esse paciente precisou ser entubado no chão da empresa. Ou seja, a gente precisou colocar ele para respirar via ventilador. Por quê? Ele estava num contexto de uma respiração muito crítica. A queimadura não foi só externa, ele atingiu a parte interna das vias aéreas. A hora que ele inalou, todo aquele gás quente queimou a via aérea por dentro. Louco. Então era muito importante aquele atendimento acontecer. Então aí está o DNA Saúde.
Levar um atendimento especializado, focado em urgência e emergência, para o momento mais crítico da vida do paciente e poder fazer diferença, ou seja, fazer diferença a ponto de minimizar as sequelas que esse paciente pode ter. Dá para dizer que então que muitas complicações elas não acontecem por falta de hospital, mas sim talvez um erro no caminho até ele. Eu falo que não é nem o erro. A questão é assim, por exemplo, hoje todos os municípios têm um serviço de atendimento médico de emergência. Uhum. Se a gente pensar hoje, qual o tamanho das equipes que a gente tem hoje no serviço público para aquele pool de pessoas que moram na cidade? Então, quanto maior a cidade, mais complexo se torna. Eu vou dar o exemplo de Campinas. A gente tem mais de 1 milhão de pessoas lá. Será que o SAMU dá conta? E aí é chamar a atenção que assim, não é um problema do SAMU, não é um problema do Estado. Assim, a questão é assim, a gente tem que tentar enxergar e entender que, e aí eu digo da oportunidade de negócio, né? A gente enxergou que era possível. Assim como é possível transportar um paciente que está dentro do hospital, que precisa daquele transporte naquele momento, eu vou dar um exemplo. O paciente teve um infarto, ele fez uma terapia trombolítica, ou seja, ele fez a medicação para tentar abrir a irrigação de sangue para o coração de maneira adequada, só que aquele procedimento não foi suficiente. Ele vai precisar passar um aparelho ali para tentar desobstruir e o coração daquele paciente assim, voltar a funcionar com qualidade. Sair de um hospital e ir para outro, porque ele precisa desse procedimento, o tempo é muito importante. Então fazer esse transporte com qualidade de maneira segura é importante. Da mesma maneira, a gente pontua em relação ao pré-hospitalar. Tempo é vida. Então, assim, é sobre ter acesso a uma saúde de mais qualidade. Quantos municípios hoje na nossa região tem médico na rua, empenhado nas ambulâncias? A minoria deles, infelizmente. A ideia da Salute foi conseguir sanar essa dificuldade. Ou seja, completar essa lacuna. Se eu tenho dificuldade de acesso nesse contexto, vamos supor, meu pai... eu já tive um acidente com meu pai quando era adolescente. Meu pai estava fazendo manutenção num salão que a gente tinha e tinha um encanamento de gás, de metal. Ele foi soltar esse encanamento, ele subiu na escada, o piso era liso, a escada cedeu, ele bateu com a cabeça num anteparo, numa quina de metal. Ficou desacordado, assim, foi bem crítico. E naquele dia a gente acionou a ambulância do município, assim, o desespero foi gigante. Assim, eu não tenho nem ideia, até para não ser injusto, né? Com a ambulância, porque hoje eles fazem das tripas coração, eles fazem o melhor que eles podem, eu tenho certeza disso. Assim, para mim foi foi infinito. Você falou, nossa, demorando muito. Eu coloquei no carro e levei para o hospital. Sim. Foi o desespero. Eu falo que até o despreparo, porque assim, eu era adolescente, né? Uhum. Não, vamos fazer isso agora, e assim, a gente não tinha essa ideia. Mas assim, será que esse atendimento poderia ter sido executado de maneira mais eficiente? Sim. Será que se ele tivesse batido a cabeça e sangrado ali, fosse grave, eu não poderia ter prejudicado ele? Porque eu podia ter prejudicado ele. Hoje, analisando criticamente, falei, nossa, foi muito arriscado o que a gente fez. Porque assim, se ele tivesse algo grave, talvez ele tivesse hoje tetraplégico. Por uma condução inadequada nossa. Então, levar isso, não só a demora, mas o atendimento inadequado. Então, levar um atendimento de qualidade num tempo adequado para esses pacientes pode fazer toda a diferença. Diferença no sentido sequelas. Vamos pensar? Ele teve um acidente grave e sangrou. Eu cheguei em tempo adequado, levei. Ele foi para uma cirurgia, drenou aquele sangue que estava na cabeça dele. Eu posso ter resolvido e evitado que ele tenha sequelas. Ou ele teve um infarto. Eu notifiquei o infarto, por exemplo, hoje, quando a equipe Salute chega na residência, ele vai fazer o quê? Cheguei, por exemplo, no Residencial Amar, teve um idoso com uma dor no peito, um caso de um infarto. Se eu cheguei lá, minha equipe vai aferir todos os sinais, vai fazer o eletro daquele paciente. Se o médico tiver ensinando, inclusive pode fazer o que a gente chama de POCUS, ultrassom point-off, que a gente tem um ultrassom que parece um celular, com uma probe, ele faz ali na cama do paciente, para entender, será que tem alguma coisa para diferenciar aquele diagnóstico? Eu consigo fazer o primeiro diagnóstico ali. O tratamento que iria começar dentro da sala de emergência começa na casa do paciente. Todo o protocolo que a Sociedade Americana de Cardiologia preconiza, eu começo no chão da casa. Ele chega no hospital com o primeiro step todo feito. E o hospital sabendo
que aquele paciente está chegando. Ou seja, o tempo que ele demoraria de deslocamento até abrir ficha, ser avaliado, iniciar o tratamento, eu iniciei na casa dele. Sim. Eu ganhei esse tempo. Entendeu? Ou seja, eu evitei sequelas. Em vez daquele paciente ter um coração que sofreu, ter um coração grande, porque aquele coração tem áreas em que não funciona adequadamente por conta de um infarto, pode ser que eu consiga salvar aquela área cardíaca e trazer mais qualidade de vida para o futuro. Como você falou, e o tempo ele é vida, né? Agora, assim, voltando então um pouquinho antes, mais para os bastidores, antes da gente ligar, antes de ter esse atendimento já ativo, né? Antes da ambulância sair, qual que é esse preparo? Isso é interessante porque, assim, o que está por trás desse bom atendimento, né? Eu falo que lá nos primórdios da saúde, eu olhei e falei assim, não basta ser médico, eu preciso entender um pouco mais sobre como estruturar uma empresa. Aí eu fui atrás de um MBA, eu fiz um MBA de gestão em saúde, gestão hospitalar, para entender como melhorar os processos. E a gente passou a desenhá-los com mais qualidade. Eu falo que isso aí estruturou voos mais seguros para a saúde. Porque a gente, nos primórdios, já tinha a ideia de ter uma regulação adequada. Então, a gente passou a estruturar, melhorar a nossa regulação. Hoje, o profissional que atende o telefone na saúde não é um telefonista, é um profissional de enfermagem. Ele entende a complexidade, ele consegue coletar os dados de maneira mais fina. E aí, quando chega no médico, isso já está melhor estruturado. Então ele ligou, passa pelo médico, o médico vai entender para direcionar um recurso. Mas e aí esse recurso? Todos os dias, 24 horas por dia, tem profissionais de saúde lá. Então o médico chegou na empresa, ele vai assumir o que a gente chama de plantão, assumiu aquele plantão que normalmente são 12 horas, 7 da manhã, 7 da noite, ou tem plantões que começam das 9 às 9, a gente alterna até para ter coberturas em horários adequados. Aquele profissional sabe que ele tem pendências a serem resolvidas. Quais são? Fazer o checklist. Ele vai numa mala, que é uma bolsa, que a gente chama bolsa de via aérea. Ele vai checar o laringoscópio. Ele vai chegar todos os materiais para entender. Quando eu precisar, aquele material precisa estar numa condição adequada, pronto para uso. E não só o médico, o enfermeiro, mesma coisa. O técnico de enfermagem, a mesma coisa. Então, todos os dias esses checklists são executados. O condutor, o socorrista, mesma coisa, ele chega na ambulância, faz a checagem dos pneus, óleo, da parte do motor, da parte interna, ar-condicionado. Por quê? Ar-condicionado parece bobeira, mas não é. Assim, o paciente se sentir confortável dentro da ambulância, apesar de ser um cenário crítico, é importante. E se preocupar com detalhes. E assim, eu falo que hoje a saúde está aberta a sugestões, porque assim, os profissionais, a gente tem profissionais de formações diferentes. Eu tenho intensivista, tenho cirurgião, tenho ortopedista, pediatra. Às vezes ele traz algo novo. Olha, Igor, saiu um trabalho novo que sugere que se a gente usar assim, assim, assado. O que a gente passou a fazer? A gente passou a inserir isso na rotina da ambulância. Ou seja, hoje eu tenho um ultrassom na ambulância. Então não preciso fazer ultrassom, agendar. Não, você precisa. O ultrassom da ambulância é focado na medicina de urgência e emergência. Então, o que a gente chama de POCUS. Ultrassom Point of Care. Que é aquele ultrassom que no momento crítico eu posso usar. Hoje eu tenho capnografia. É um termo técnico para dizer assim, com aquele sinal eu consigo saber se o paciente está entubado, se aquele tubo está adequado, se não está adequado. É o primeiro marcador, ou seja, a melhor referência para saber se o paciente crítico está adequadamente monitorizado. E assim, dentro disso tem tudo, quando você entrar na ambulância, tudo isso está lá dentro. E tudo isso foi pensado, planejado. Eu tenho um cardioversor, mas não é um cardioversor qualquer, é um cardioversor adequado para o transporte. Porque existe aquele cardioversor que ele é adequado para o intra-hospitalar. Que se eu ficar chacoalhando ele, o que vai acontecer? Ele não vai ter uma leitura adequada. Agora tem aquele cardioversor que é preparado para o transporte. Eu tenho um ventilador mecânico que vai ajudar o paciente a respirar, que é adequado, que foi pensado, foi estruturado para o transporte. Assim vai bomba de infusão, maca e tudo mais. E aí eu vou além. Por quê? Os materiais que eu usei, eu preciso ter o que a gente chama de expurgo, é um setor de higienização. Na saúde tem um expurgo, tem toda uma rotina, tem todo um documental sobre, esse passo deve ser seguido. Você pegou o material, você vai fazer a questão do enxágue, depois a lavagem, você vai deixar ele em mergulho por X período com tal produto, depois disso. Protocolo. Todas as etapas, todos os processos foram definidos. Mas e aí, tá? Você está na telefonia e se, por exemplo,
lá atrás, na década de 90, a gente teve não vou dizer que foi um tornado, mas foi algo semelhante a um tornado em Indaiatuba, que a cidade ficou sem energia, sem coisas básicas por assim, 3, 4, 5 dias. E se acontecer isso, como é que a saúde faz? Para você ter ideia, isso foi pensado. Se a energia acabar hoje, entra um no-break que segura por um período de tempo. Entrou esse no-break, os profissionais já são notificados. Porque às vezes eles nem percebem, continuam ligados. Sim. Ele é notificado, ele vai lá e ele aciona um gerador. Isso dá horas de vida para a empresa. Dias de vida. Ah, mas e aí se por algum motivo a telefonia cortou o fio, o telefone fixo não está funcionando? Hoje a nossa telefonia é VoIP. Ela é gravada. Do momento que você ligou, o profissional atendeu, ela é gravada. E assim, eu consigo atender ela do celular. Com 2G eu consigo atendê-la. Tudo isso foi pensado, maquinado, estruturado. Ah, e o que mais? Mas e os profissionais? A gente, claro, busca a contratação e dentro dos gestores de RH, cada vez mais o nosso RH vem ganhando competência para selecionar o profissional. Mas mais do que isso, ele passou a buscar um profissional e a gente busca treiná-lo dentro da saúde. O profissional que vai atender o paciente no residencial Amar, ele passa periodicamente por uma, digamos, ele refresca o conhecimento, ou seja, ele revisita aquele aprendizado. Então ele é treinado e retreinado periodicamente, porque na hora do desespero que a gente falou, né? Nossa, mas e naquele calor do momento? Eu falo que quando está medular, quando você sabe o que fazer, você não precisa ficar pensando muito. Não, eu vou seguir o protocolo, não é fazer isso, isso, isso. E o protocolo é baseado no quê? No melhor resultado. Sim. Então ele é treinado para isso. Todos os profissionais da saúde que chegam até os nossos pacientes são adequadamente treinados, são capacitados. E a gente trabalha dentro deles o que a gente chama de soft skill. Dentro do nosso RH tem um profissional formado em psicologia. Para quê? Para trabalhar o emocional, entender, será que a gente precisa orientar? Como é que a gente consegue acolher o nosso funcionário? Porque ele é um profissional que a gente tem que prestar atenção. Ele passa por um momento crítico, o estresse dele é gigante. Então conseguir captar isso antes, digamos, do momento crítico também é importante. O legal que você falou bastante aqui sobre equipamentos, toda a preparação, até... na minha cabeça que veio muitas analogias a outros meios de transporte mesmo. Por exemplo, você vai num veleiro, vai ter produtos que normalmente você não teria daquele jeito adaptado para aquilo. Então tem toda uma questão desses equipamentos adaptados para ambulância, para o transporte. Achei super legal isso daí. Agora, assim, todo esse equipamento, me vem também uma coisa na cabeça, que assim, eu lembro que esse pouco tempo que minha esposa fez de APH, eu lembro que o tempo que ela estava ali, que eram as 12 horas do plantão, mesmo que não tivesse atendimento, eles estavam fazendo algum exercício, estavam revendo protocolos e tudo mais. Isso, se não acontece, a chance de dar um erro também na hora da verdade pode acontecer realmente eminente, né? Como eu comentei, assim, é importante que a equipe conheça onde está cada coisa. Porque assim, quando eu chego no momento crítico, é importante eu saber onde está o material para ver sinais vitais, onde estão as medicações, onde está o material de punção, onde está o monitor. Eu preciso de tal equipamento dentro da ambulância. Vamos supor, a gente tem um kit parto. Eu espero fazer parto dentro da ambulância? Não, mas é uma possibilidade, pode acontecer. Então precisa estar preparado e o profissional precisa saber. Ele usa todos os dias? Não, mas ele precisa saber exatamente onde está. Todo dia alguém precisa ser entubado? Não, mas ele precisa estar treinado e capacitado para aquele momento. As técnicas, né? Eu falo disso, que técnica de virar, Exato. técnica de ficar treinando mesmo sem... Eu tinha comentado da queda do meu pai, né? Eu comentei da queda porque, por exemplo, hoje eu enxergo que a gente pegou ele no colo, colocou no carro e levou. Ele estava até retomando consciência. Mas assim, se fosse no dia de hoje, eu jamais faria isso com ele. Porque ele precisa de uma imobilização. Como você falou, virar de maneira adequada, ter imobilização, porque aqui na coluna a gente tem um cordão nervoso. Digamos assim, é um cabo. É o cabo principal que o cérebro conversa com o corpo. Se ali tiver uma fratura e eu virar ele de qualquer jeito, eu posso romper aquele cordão. Aí acabou. Pode ser que ele, inclusive, vá a óbito por conta desse movimento, que ele morra por conta desse movimento inadequado. Ou pode ser que ele tenha uma sequela para a vida toda, que ele não consiga mais andar, que ele não consiga mais comer sozinho. Entendeu? Sim. Então isso é muito importante. Ter acesso ao atendimento, uma saúde de qualidade é muito importante. Agora, como que é feita esse gerenciamento, né, do risco
especialmente em idoso? Não é gerenciamento, essa avaliação desse risco. Tá. Hoje a gente tem, dentro da saúde, até o que antecede um pouco o risco do idoso, a gente tem alguns indicadores de qualidade. Como assim? Que a gente chama de KPI. Então, o tempo que o profissional demora para finalizar a primeira etapa da ligação, o tempo que o médico demora para regular, o tempo que a equipe demora para chegar na casa. Hoje, as ambulâncias têm uma telemetria que eu sei o percurso que eles fazem. Por que da adoção daquele caminho, por que demorou mais tempo, por que demorou menos tempo. E tudo isso por quê? Porque isso faz diferença no atendimento do paciente. Então, hoje, as nossas equipes, a ideia não é falar para o profissional, olha, assim, ó, eu estou contando seu tempo, mas ele saber que aquilo interfere na qualidade do atendimento. E, principalmente, quando eu levo para o tocante idoso, o idoso, como a gente comentou, é aquele paciente crítico. Por quê? Porque, assim, agora ele pode estar tranquilo, mas daqui, sei lá, 2 horas, ele pode evoluir negativamente. Porque ele tem, aquilo que assim, de maneira mais coloquial, eu pontuei, ele tem pouca gordura para queimar. Então, assim, quando eu tenho alguns sinais, se eu cheguei na casa, por exemplo, fui atender um idoso, olha, ele está mais agitado, um pouco mais confuso, pode ser uma coisa pontual que pode estar vinculado à demência do idoso. Pode, verdade. Às vezes a idade, ela infelizmente, o idoso tem alguns períodos de confusão, de agitação. Isso pode acontecer de maneira e faz parte do natural dele. E tá tudo bem. Mas se aquilo tá saindo da rotina, hoje eu falo para os pacientes, né? Se alguma coisa fugiu da rotina, te incomodou a ponto de falar assim, nossa, tá estranho, aciona. Chama a gente, traz o paciente para deixa a gente avaliar o paciente. Por que eu digo isso para você? Porque assim, às vezes isso pode ser um sinal de uma infecção. E como eu comentei, a infecção de urina no idoso é muito recorrente por conta de fralda. A bactéria gosta do quê? Escuro, quentinho e úmido. A fralda é tudo isso. Escuro, quentinho e úmido. Né? Você vai ver, você chegou em períodos mais quentes, primavera, verão, no Brasil é quente o ano inteiro, né? Mas assim, em períodos de temperatura mais alta, a incidência de infecção de urina no idoso é gigantesca. A gente tem esse cuidado, é complicado, as famílias às vezes não gostam muito disso, mas assim, um idoso que usa fralda, a gente costuma tentar ali trocar 5 a 6 vezes no dia a fralda. A família não gosta porque tem um custo, né? A tira ali é, sei lá, uns R$3, aí você fala, pô, 3 vezes 6 vezes 30, né? Mas realmente é muito melhor pagar esse valor de trocar a fralda, que na verdade o mais caro, vamos dizer assim, é o cuidado mesmo, né? É a pessoa para ficar trocando ali e tudo mais do que a fralda em si. E já tá pago esse ato, né, de o cuidado. E do que, pô, tem uma infecção, aí antibiótico, e aí, né, pode cair no hospital. E sem contar a sequela, né? Porque, assim, às vezes eu posso... Às vezes sequela até mental, né? Piorar a condição de vida. Porque, assim, ele tinha uma condição de vida até razoável, ele passa a ter uma piora do comportamento. Porque, assim, qual o tempo de tratamento? O quanto ele pode piorar? O quão grave pode se tornar aquela infecção? Porque eu falei, uma infecção de urina, entre aspas, bobinha, pode se tornar uma pielonefrite, uma sepse, ou seja, um quadro grave, que deixa de ser só na urina e passa a ser no corpo como um todo. Então, estar atento a esses sinais é muito importante. As nossas equipes estão orientadas. Por isso que é importante entender e ter profissionais que são treinados para o cuidado com o idoso. Então, ter esse olhar, a troca de fralda é importante. A mudança, mudar o decúbito, o lado que o paciente está deitado, aquele paciente que não anda, é importante. Por quê? Porque ele faz escara, porque ele faz alguns machucados que aquilo ali pode não só fazer o machucado, pode infectar e aquilo ali pode custar a vida daquele paciente. Então, isso é importante. Ter profissionais treinados para isso é importante. Por exemplo, estatisticamente, hoje, o atendimento do idoso, ele gera mais remoções hospitalares. Por quê? Porque a mudança de comportamento remete a uma possível infecção. Tem que correr. E frente a essa mudança de comportamento, essa possível infecção, esse paciente precisa coletar alguns exames para investigar. E não é o exame que assim, eu vou pedir num laboratório, dependendo como o paciente está, às vezes até é possível, mas na média, quando a gente chega lá, o paciente já está precisando de um pouco mais de atenção. Né? Às vezes tem alguma alteração de pressão, às vezes você vê que aquele paciente está mais sonolento do que o normal, não está legal. Aí é aquele momento que a gente fala, não, esse paciente aqui, eu vou hidratar esse paciente, eu vou buscar entender o que está acontecendo, mas eu vou orientar que ele faça uma coleta de exames que precisa ser feito na urgência, porque ele precisa ter o resultado nas próximas horas. Precisa entrar com antibiótico? Opa, eu vou entrar com antibiótico. A nossa expectativa é para quê? Que, por exemplo, o tratamento seja feito a tempo daquele paciente poder tomar antibiótico
em casa. Sim. Entendeu? Ou seja, que a gente pegue a infecção no começo e não deixe ela evoluir, a ponto desse paciente precisar de uma internação. Eu já tive famílias me ligando, querendo colocar ali o familiar, dizendo assim, não, porque ele não tá falando mais Lé com Cré, já tá muito velho já, né? Já fala assim, não tá mais... Mas calma aí, você fez um exame de urina? Ó, foram N clientes que eu deixei de pegar, porque a família foi, fez o exame, pronto. Então, assim, a própria família, muitas vezes não está preparada nem para uma simples infecção de urina, né? E minha pergunta que eu queria fazer é um pouco relacionada a isso também. Quais são os principais erros que as famílias cometem? Ou até instituições? Existem erros mais comuns? Eu falo que, assim, em relação às famílias, né, que são, acho que assim, que é o momento mais delicado, porque eu falo assim, quem é o melhor cuidador? E assim, inquestionavelmente é a família, porque existe amor vinculado, porque existe carinho. Por melhor que seja o profissional treinado, esse viés do amor e do carinho, ele é insubstituível. Sim. Só que qual que é o ponto? A família vai aprendendo. Eu me recordo bem de uma família que morava ali na Cidade Nova, e a filha era extremamente cuidadosa, e o pai, ele foi evoluindo, né, por uma condição de vida que ele não conseguia mais andar, ele precisava de auxílio para se alimentar, né? E aí começa uma angústia, porque assim, ela passa a dedicar o tempo dela a cuidar daquela pessoa, porque assim, quanto mais frágil o idoso, maior o nível de atenção e cuidado ele precisa. E aí eu brinco, né? Eu falo que nesse momento, quando a família decide que a gente vai cuidar dele em casa, a gente até sugere, você não acha que você poderia fazer um curso de cuidador? Porque é importante, porque ele vai passar a se atentar a alguns pontos. Ele vai se atentar à mudança de decúbito, mudar a posição na cama, ele vai se atentar à troca de fralda, ele vai se atentar à quantidade de líquido que aquele paciente ingere, às etapas alimentares que aquele paciente faz, entendeu? Que são coisas importantes. E quando mudar a rotina, ele vai entender que ele precisa de ajuda. Ele fala, opa, eu preciso de socorro. Então, por exemplo, ele vai poder acionar, conversar com o geriatra, ter um geriatra, é importante. Não, mas a gente passa com o clínico XPTO. Não que seja ruim, mas ter um profissional que tem um treinamento adequado para aquele atendimento é importante. Então, ela vai passar a ter acesso a um geriatra adequado, que conhece aquele paciente. Não dá para ser o médico daquele momento que, nunca viu o paciente na vida e a primeira consulta com o geriatra, o paciente tá ruim. Não. É importante ter um acompanhamento, porque eu brinco que a medicina de emergência, o médico ele se assemelha a um fotógrafo. Por quê? Eu faço a foto daquele momento, fiz a foto, eu sei como você está naquele momento. O médico do consultório, eu falo que ele é o cineasta, porque ele faz o filme da vida de saúde e doença. Então ele sabe como o paciente estava na década de 90, sabe como está agora no início dos anos 2000, agora em 2020, 22, 25, ele conhece a história de vida. Então ele é como se fosse alguém da família, ele conhece a rotina. Então vai ser muito mais fácil dele detectar e ele poder orientar. Porque assim como qualquer coisa no mundo, uma pessoa é diferente da outra. Então as necessidades são diferentes. Então, como poder assessorar aquele paciente? Como entender a necessidade daquele paciente? E assim, mas mesmo assim, o paciente ele evoluiu de maneira negativa, ele está confuso, está sonolento, não está legal. Olha, e eu até falo, né, que os familiares que se tornam cuidadores, e mesmo os cuidadores profissionais, às vezes ele vai lá, está na rotina, de repente, aquele paciente estava um pouco mais sonolento, tal. Não, mas hoje, olha, ele dormiu mal à noite, pode acontecer, e pode estar tudo bem. Mas naquele dia, a pressão dele caiu. Opa, ele tá sentindo a respiração dele mais cansada. Essa sensibilidade do profissional, do cuidador, porque o cuidador passa a ser um profissional, né? Eu brinco que o cuidador, quando é familiar, ele não só envelhece junto, como ele adoece junto com o paciente. Mas sem sombra de dúvidas. Porque ele passa a mudar toda a rotina dele. Ele deixa de ter rotinas diárias, por exemplo, coisas prazerosas, porque ele está muito focado naquele cuidado. Então isso aí, ele acaba adoecendo junto. E aí, voltando só ao tema inicial, quando eu notifico que o paciente não está legal, eu vou fazer o quê? Eu vou acionar um serviço médico de emergência.
Eu falo da saúde, mas não precisa ser a saúde. Pode ser o SAMU, pode ser Sim. o resgate, entendeu? O importante é acessar um serviço médico de emergência para quê? Para acudir aquele paciente. Eu deixo muito claro, meu objetivo aqui não foi vender nada. É simplesmente compartilhar conhecimento. Até para o nosso público entender também, ele não está pagando para estar aqui. Foi realmente convidado, é um parceiro nosso de muitos anos. A gente entende que é um serviço que é fundamental, tá, para o Residencial Amar. A Salute começou mais forte mesmo no Residencial Amar, quando a Michele, minha esposa, né? A Michele não tá aqui porque nossa filha tá doentada, então um beijinho para ela aí. Não pôde vir. Mas assim, começou quando a Michele virou para mim e falou assim, olha, eu não quero nenhum idoso dentro do hospital. Né? Porque tava a pandemia, idoso no hospital é a mesma coisa que a gente é assim, se for pro hospital a gente não vai ter mais ele aqui. Então, e aí foi quando eu tive esse insight de ligar para vocês e falar, e aí, vamos prestar aqui, porque aí a ideia era vocês atenderem lá dentro do residencial e não ir pro hospital, só realmente máxima da máxima urgência, né? Perfeito. Então, assim, é realmente uma parceria aqui. É legal falar isso, né? Porque parece até que... Porque como fala muito de saúde, parece que é uma propaganda. E até você pegou muitos ganchos aqui que eu preciso abrir uns parênteses e passar para eles que, assim, remete um pouco do que a gente tem trabalhado fora do Residencial Amar e fora desse podcast. Porque, ó, você comentou que o melhor cuidador é o familiar. Show de bola, fantástico. E para isso tem que fazer um curso de cuidador, porque realmente não é fácil. Assim como a gente falou, mais de 90% das famílias que chegam, eles estão adoecidas. Por N motivos. Porque realmente está 5 anos, 10 anos cuidando e não tem mais a vida, não tem uma vida social, é só o cuidado. Ou simplesmente tem lá a família, né, o casal com a prole, com um filho, 2 filhos, os filhos têm que estudar, a pessoa não consegue, o idoso fica de um canto. Então, e aí acaba que o casal, inclusive, perde intimidade e tudo mais. Então, assim, tem N fatores aqui. Mas fazer um curso, inclusive, por isso que eu quero abrir esse parênteses. Dentro da nossa legislação, até tem projeto passando no Congresso e tudo mais, nós não temos a função cuidador de idosos no Brasil. Então, eu faço uma brincadeira, apesar nem sei se eu já fiz aqui já, é meio pesado. Eu falo que prostituta pode ter carteira assinada, mas cuidador de idosos não. É desafiador. É desafiador, é triste, né, essa condição. Então, assim, e aí, se não pode ter, o que o MEC vai aprovar de curso de cuidador? Como que ele vai aprovar um curso, né? Então, nós não temos curso de cuidador que é aprovado. E aí eu recebo funcionário com curso de 2 horas, curso de 2 sábados, e vem lá o certificado, não desmerecendo esse tipo de curso, né? Mas não tem uma regra. Então, o parênteses que eu quis abrir é que a gente está fazendo um curso. Dentro do nosso próprio residencial, a gente está fazendo cursos com videoaulas mesmo, de como dar um banho, de como... Nossa, são muitas... Porque quem melhor do que um residencial para idosos para fazer um curso? Então, aguardem, não está pronto ainda, está em fase de finalização. Mas isso que você falou me remeteu muito isso, gente. A gente precisa realmente preparar não só quem está nessa rotina de instituições, mas quem quer tentar em casa. Porque a real é que, pelo menos pela minha experiência de 5 anos, 7 anos já nessa área de casa de repouso, a família primeiro tenta em casa. Todo mundo tenta em casa. Só que chega uma hora que não dá. E aí quando chega essa hora que não dá, aí vem para nós. Então é bom que todo mundo tenha esse tipo de curso, para também entender, né? Mesmo que não fale, nossa, eu tentei, não é para mim, vou levar. Mas pelo menos sabe como que é uma rotina. E eu falo para você que eu falo nem só como entender, às vezes poder avaliar o local onde eu vou deixar meu familiar. Exato. Será que aquele lugar onde ele vai ficar, aquela casa de repouso, está adequadamente preparada? Será que os profissionais são adequadamente treinados? Porque assim, isso que você falou sobre regulamentação é algo crítico, assim, que a gente precisa como sociedade olhar mais para isso. O quão preparado está aquele profissional? O quão preparado é aquela instituição que eu vou colocar o meu familiar? Porque como você colocou, tem uma hora que chega no limite da família. Tem famílias que são melhor estruturadas. E eu falo que gradativamente esse pool de famílias vai reduzindo. Porque a gente deixou de ter famílias com 4, 5, 6 irmãos para passar a ter família com 2, 3 e agora na atual conjuntura uma única pessoa.
assim, é um desafio muito grande. Quando você tem mais pessoas para compartilhar, ainda é algo que ele ganha um tempo de vida útil maior, porque as pessoas conseguem alternar, uns ajudam os outros. E é importante que a família olhe para isso e fale assim, não, a gente vai decidir cuidar do familiar, então vamos dividir tarefas. Porque quando um único cuidador fica em cima daquele paciente, assim, um tempo integral, ele adoece junto. Porque como você colocou, ele para de ter o tempo com a família dele, para de ter aquele tempo de lazer. Por quê? Porque ele está 100% do tempo focado naquele paciente, dia e noite. E não pode sair de casa. Nossa, quantas famílias a gente já conversou que falam, não, mas se eu saio de casa, meu pai pode fugir, minha mãe pode cair, pode ligar o fogão e não... E acontece, eu falo assim, ó, e a queda, o acidente, ele vai acontecer mesmo quando tem um cuidador junto. Sim. Porque assim, eu falo que o idoso, ele é assim como uma criança, ele é uma caixinha de surpresas, né? Ele tem as vontades dele, ele quer fazer, ele vai fazer e o que a gente precisa é conseguir assessorar aquele paciente, né, aquele idoso, para evitar as quedas. Então saber, cara, não dá para eu ter um tapete aqui, o fogão tem que ter um mecanismo, eu tenho que me atentar, não deixar coisa em cima do fogão, quando a panela estiver ligada no fogão eu preciso estar atento, eu vou fazer a limpeza desse cômodo, eu tenho que criar um mecanismo que aquele idoso não entra ali, porque se ele cair colocar ali, um tapete, colocar... Ixi, pode ser fatal, entendeu? No banheiro, vou ter barras de apoio para esse idoso apoiar, vou ter uma cadeira de banho, entendeu? O que eu vou fazer? Como que vai ser a minha rotina? E assim, dependendo do estágio de demência, muda drasticamente. E eu não falo só de demência, não. Por exemplo, aquele paciente com um pouco mais de idade, que, por exemplo, teve um AVC e teve sequelas, pode ser que ele fique acamado. Do dia para a noite, você se torna um cuidador de um paciente muito crítico. Você se torna uma mini casa de repouso. Eu falo isso, né? Você se torna uma mini casa de repouso, porque então, você tem que contratar os profissionais que são para isso. E aí é CLT, aí é a regra do Brasil. Você tem que contratar e aí eu falo registrar, que senão você pode ser processado. Você passa a enxergar, por exemplo, será que o SUS consegue dar o suporte adequado? Porque hoje a gente tem os atendimentos domiciliares estruturados, tanto o particular quanto o público. Será que ele dá conta adequado? Será que é o suficiente? Eu tenho um convênio. Será que o convênio consegue cobrir aquela necessidade? Então, até onde vai a limitação? E eu falo, casa de repouso não existe à toa. Ela existe porque existe uma lacuna. Qual é essa lacuna? Teoricamente, sem cobrar ninguém, mas teoricamente o poder público que deveria conseguir atender os idosos, né? Mas a gente tem o quê? Umas 2 ou 3 casas de repouso públicas aqui em Indaiatuba, e mais de 20. A demanda e a tendência da demanda é aumentar porque muito assim, mais, nossa população, assim como qualquer lugar do mundo, está envelhecendo. E como é que a gente vai lidar com isso? Então, assim, a capacitação ela é importante para a gente conseguir dar previsibilidade para esse futuro. Como é que a gente vai encarar isso? É sobre planejamento. Diz uma coisa, por que grandes empresas multinacionais buscam esse tipo de serviço? Essa é uma característica... Fugindo um pouco, saindo um pouco da casa de repouso e vindo mais para o seu lado. Ainda estando dentro de urgência e emergência, seja na casa de repouso, seja numa multinacional, assim, esse é um grau de consciência que poucas empresas têm. Quando eu olho para multinacionais, eles têm uma cultura de evitar, né? Se algo acontecer, o que eu vou fazer? Então, a cultura da multinacional é bem estruturada. Então, por exemplo, de Campinas a Itu, a maioria das multinacionais hoje trabalha com a gente. Legal. Por quê? Porque eles estão preocupados com a segurança do funcionário. Se eu tiver um acidente lá dentro, seja com o funcionário, seja com o terceiro, seja com o cliente, como é que ele vai se comportar? Quem que eu chamo? Será que chega no tempo adequado? Então, hoje eles exigem da gente o que a gente chama de SLA. Quanto tempo demora para chegar lá? E se eu tiver uma emergência, eu preciso de um treinamento daquela equipe, como é que eu vou fazer? E o que traz, o que aquece o nosso coração, deixa o coração quentinho, é que cada vez mais as empresas nacionais têm olhado para isso, né? Ou seja, lógico que às vezes a gente tem que passar por uma situação crítica para enxergar que aquela necessidade existe. E se acontecer de novo, o que eu vou fazer? Né? A minha esposa falava para mim assim, no começo da empresa, falava, não, a gente tem criança pequena, quando você estiver de plantão no hospital, e eu passar mal, e aí, quem que fica com ele? Se você não tem uma rede de apoio, é crítico, né? Na empresa a mesma coisa, tenho, sei lá, 200 funcionários, 500 funcionários, um funcionário teve alguma coisa grave, caiu uma peça em cima do paciente, ele teve uma queimadura, uma intoxicação, e aí, o que
que eu faço? A gente tem, vamos supor, ele fez um corte profundo. E aí, tem alguém capacitado? Tem um ambulatório para aquilo? Ou não? O ambulatório às vezes não vai ser, mesmo tendo ambulatório, às vezes não vai ser suficiente. E aí, quem que eu chamo? Eu falo do ambulatório porque a gente trabalha com terceirização de ambulatório. Lá dentro dos ambulatórios em que as nossas equipes atuam, a gente capacita o profissional para aquele atendimento. Mas a gente sabe que mesmo para a equipe do ambulatório tem um limite. Sim, aí, como eu pontuei, por exemplo, mas hoje isso tem que ir para o hospital mesmo, tem que ter um atendimento mais... Hoje a gente atende empresas que trabalham com material pesado. Se tiver um esmagamento, como é que eles fazem? Com empresa que trabalha com material cortante. Se tiver um corte profundo, o que eles vão fazer? Se tiver uma explosão de caldeira, como eu citei, o que eles vão fazer? Uma empresa que pegou fogo e está com funcionário dentro, e aí? Aquela vítima de queimadura grave, o que a gente vai fazer com ele? Não é um atendimento comum. O grande queimado tem um atendimento totalmente diferente do paciente com outras enfermidades. Então, esse know-how é muito importante. E aí a gente volta para o tema de que tempo é vida. Quanto antes eu conseguir dar assistência para aquele paciente, menor o número de sequelas. Ou seja, menor o número de processos, menor o número de dores de cabeça. Então é importante eu estar preparado. Não focar na dor de cabeça, acho que esse não é o ponto. Em processo, acho que esse não é o ponto. É focar no bem-estar do meu funcionário. Não, faz muito sentido mesmo. Tem não sei se é uma metodologia, uma técnica japonesa que diz assim, uma frase que diz assim, 90% do tempo pensando e 10% agindo. Porque quando você pensa esses 90%, você consegue agir muito melhor na hora de agir mesmo. É sobre planejar. E aí você pensa tanto que você planeja de coisas que nem estavam, e se acontecer, está pronto já, porque já foi pensado no começo. Perfeito. Vamos lá, quero te fazer algumas perguntas rápidas, a gente chama de ping-pong. Claro, bora. Então, um erro comum em emergências. Treinamento inadequado. Executar uma manobra que... executar algo baseado mais na experiência do que na evidência. Isso é muito comum. Uma decisão que salva vidas. Realizar treinamento, estar preparado, antever. Por exemplo, fazer o que a gente chama de um curso de ACLS, um curso para parada, um ATLS, um curso para trauma, e renovar aquilo periodicamente. Porque daí eu não vou precisar pensar, vai estar aqui, ó, vai estar pronto, já vai estar desenhado. O processo vai estar todo desenhado na minha cabeça. Quando eu me deparar com aquela situação, eu vou saber exatamente o que fazer. Aprendi a andar de bicicleta, não esqueço mais. Exatamente, é isso. O maior mito sobre ambulâncias. Maior mito sobre ambulâncias, esse é desafiador, hein? Esse é desafiador. Deixa eu pensar. Posso eu? Que eu acho que eu tenho essa. Claro. Passar no semáforo vermelho. Não é isso? Na verdade, assim, ó, eu vou além. Passar no semáforo vermelho, ela até pode em uma situação de emergência. O maior mito de ambulância é que a ambulância pode ultrapassar o limite de velocidades. Ambulância não pode. Ambulância não pode e não deve. Porque nenhum carro, até te agradeço, porque assim, ó, nenhum carro hoje foi desenhado para ser ambulância. Que carro no mercado hoje a gente conhece que assim, sai da fábrica como ambulância? Zero. Não tem. Ou seja, nenhum carro é projetado para aquilo. Se o veículo estiver em alta velocidade e tiver um acidente, a chance de eu ter, em vez de um único ser humano precisando de ajuda, é ter uma equipe toda num quadro grave. Nossa. Um conselho para quem cuida de idosos. Se preparar. Estudar para isso. E saber o momento certo de pedir ajuda. Seja para uma emergência, seja pedir ajuda para outros profissionais para auxiliarem. Isso é importante. Aguardem nosso curso. Nem tá pronto ainda, já estamos... Igor, eu gosto também de fazer uma pergunta bem legal, assim, no sentido de... Tem alguma coisa que eu não perguntei que você gostaria de falar? Olha, assim, o que eu gostaria de trazer para vocês eu entendo que assim como a minha percepção, tá, do Residencial Amar, a Salute veio para o mercado como uma empresa para mudar o paradigma dos atendimentos de urgência e emergência. Um pool muito grande das empresas que a gente tem de ambulância hoje atende como dá para atender e não como deve ser atendido. Assim, se tem algo que eu queria poder deixar aqui na visão de que eu vim para falar um pouco de urgência e emergência, né? Mas nessa questão pré-hospitalar, é que assim, hoje a gente precisa dar mais atenção, a gente precisa ter gente séria cuidando disso.
seja dentro de SAMU, seja dentro de empresa privada. Precisa olhar e entender que ali dentro precisam ter processos. A gente precisa ter uma rotina bem desenhada, precisa ter profissionais bem treinados, assim como a gente executa em grandes hospitais. É difícil quando você chega... Assim, o que é triste hoje no nosso país? Às vezes a gente chega num hospital público, né? Ou mesmo que seja num privado, que eu acho que isso não é exclusividade do público. É que, infelizmente, no público a incidência disso aí é maior. Aí você chega ali, tem demora de atendimento, às vezes um paciente grave está numa fila de espera e assim... E em alguns casos acontece a infelicidade do paciente morrer esperando atendimento. E eu citei recentemente para a minha equipe, falei, olha, se você chegar no hospital específico com uma suspeita de um AVC, quanto tempo esse paciente demora para ser avaliado? Num hospital comum, onde não tem certificação, onde não tem preparo, aquele paciente às vezes passa horas esperando atendimento, esperando o exame para chegar numa conclusão e dar a sequência no tratamento. E enquanto isso acontece, as sequelas vão acontecendo. Se você chega num hospital que existe um planejamento, existe cuidado, existe governança, aquele paciente dentro da primeira hora tem que ter o atendimento feito, a tomografia executada, a avaliação pelo neurologista, pelo radiologista e o planejamento. O que a gente vai fazer? Eu vou fazer a trombólise, ou seja, vou fazer o tratamento medicamentoso? Não, vou fazer a trombectomia, vou fazer a remoção mecânica daquele trombo. Porque isso vai repercutir no quê? Nas sequelas. E até voltando para o termo idoso, assim, eu, apesar de trabalhar com ambulância, eu gosto muito do intra-hospitalar. Eu ainda tenho um carinho para o hospital muito grande, assim, dificilmente eu vou sair do intra-hospitalar, mesmo amando muito o extra-hospitalar, né, o setor de ambulância. Eu me recordo claramente de um idoso chegar para a gente com um típico AVC. A gente desceu esse paciente no tempo adequado, deu prioridade para tomografia, tomografou, coletou todos os exames, fez todo o pool, o neurologista chegou, avaliou, esse paciente precisa da trombectomia. A trombectomia é um tipo de procedimento que poucos hospitais têm. Eu tenho a felicidade de trabalhar em hospitais que têm esse recurso. E aí o que acontece? O idoso que chegou pra gente, não conseguia falar, não conseguia mexer um lado do corpo, assim, parecia mágica. Acabou o procedimento, ele tinha alguns detalhes da fala que ainda estavam se recuperando, mas ele voltou a mexer a mão, ele voltou a verbalizar, interagir normalmente. E é um idoso que chegou pra gente que ele não conseguia andar. Ele não conseguia explicar o que estava sentindo. E depois daquele procedimento, que foi feito no tempo adequado, ele voltou praticamente para o que ele era antes. Então, assim, sobre isso, eu gostaria que esse nível de organização tivesse em todos os setores, seja numa casa de repouso, seja na ambulância, onde quer que seja. Onde a gente tem pessoas que precisam de atenção, cuidado e carinho, que a gente possa ter a atenção dos gestores, o cuidado para que os processos sejam adequadamente desenhados e organizados lá dentro. Legal, acho que a informação, assim, Você falando, eu só pensei assim, gente, a gente tem isso, por exemplo, na aviação, né? Eu estava conversando, não lembro com quem esse tempo atrás, e ela falou assim, tem dia que eu cheque de portas, que a gente, né, quando vai viajar de avião, cheque de porta, tripulação, cheque de porta. A pessoa checa 20 vezes ali, 10 vezes no dia, entendeu? Assim, então, mas acabou de voar, desceu, vai levantar de novo, cheque de portas. Então, assim, ter esses procedimentos muito bem definidos e fazer eles aplicar, eu acho que a gente cresce como sociedade mesmo. E é um exemplo maravilhoso, porque assim, quantos acidentes de carro a gente tem por ano? E quantos acidentes de avião a gente tem por ano? De avião você consegue contar em uma mão, tranquilamente, às vezes você precisa de um único dedo. De carro, você pode contar com a mão de todo mundo que está ouvindo esse podcast aqui, junto, que talvez seja insuficiente, por conta desse cuidado, desse zelo, dessa checagem rotineira, desse preparo. Igor, papo muito bom. Infelizmente chegou ao fim, mas quem sabe a gente faz um episódio 2, né, a versão 2. Para você que está de casa, para você, eu queria falar uma coisinha bem simples assim, para você é somente um clique. Para a gente é muito importante se inscrever no YouTube. Então, se esse episódio fez sentido, para que a gente continue trazendo profissionais como o Igor, com uma magnitude assim de informações, de conhecimento tão legal, se inscreva, compartilhe com seu familiar, com seus amigos aí e nos ajude, tá bom? A passar essas informações para o resto do Brasil, tá bom? Por que não dizer do mundo. Igor, tem um @ que você queira passar? Tem o da Salute,
Eu não sou muito bom de mídias sociais, tá? Mas a Salute tem Instagram, acho que é @saluteemergências. O site saluteemergências.com.br. E eu queria também agradecer a oportunidade. Meu intuito aqui era compartilhar informação. Acho que aí a gente realmente muda o mundo, a gente vira a chave. E parabenizar, porque assim, minha impressão aqui, tá? Que a ideia do podcast é compartilhar conhecimento. Que mais pessoas possam ter essa iniciativa. Que eu acho que a gente tem que poder compartilhar conhecimento, ajudar as pessoas. De repente, o que a gente falou aqui dê direção para alguém que falou, opa, não tinha pensado nisso. E isso aí pode colaborar para, de repente, um idoso ter um segmento mais adequado, ter um cuidado melhor. É isso. Obrigado, isso aí, pessoal. Vamos impactar nossa cidade, nosso estado e nosso país. Muito obrigado. Eu que agradeço. Até o próximo episódio, pessoal.